Tudo bem, Roberto? Estamos recebendo o Roberto Correia, presidente da Cogecon, uma das maiores empresas hoje trabalhando com geração distribuída. Seja bem-vindo. Obrigado, Elisa. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre a GD. Nós temos aí a abertura do Mercado Livre a partir de janeiro de 24, uma abertura ainda gradual, a gente sabe que ela vem aos poucos. Vamos conversar um pouquinho, será que a GD segue, a GD não segue? A abertura do Mercado Livre vai acabar com a GD? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que me fazem quase todo dia, né? Porque a impressão que dá é que o Mercado Livre tem uma tarifa mágica e que ele vai fazer com que o preço caia e que a GD do dia para a noite ela deixe de existir, né? E a gente vê que não é bem assim, né? Primeiro, a abertura que a gente está tendo agora a primeira coisa que digamos assim, é você resolver um problema do setor. Porque hoje a gente tem o baixa tensão até 75 kW e depois você tem o média tensão a partir de 75 até 300 kW que ele está num limbo. Desculpa, até 500 kW, ele está num limbo. Por quê? Porque ele não pode ir para GD, é que ele não pode, a tarifa dele não compensa para GD e ele não pode ir para o Mercado Livre. Então a gente chama do famoso nem Mercado Livre, nem GD. Então hoje o que o Mercado Livre vem fazer é grudar na GD, né, em que você cria uma distinção muito simples. Cliente baixa tensão, consumidor baixa tensão, ele é geração distribuída, média e alta tensão, ele pode ir para o Mercado Livre se ele quiser. Então essa primeira abertura, num primeiro momento, o que ela faz? Ela corrige, né, um buraco que a gente tem no mercado, e onde todo mundo vai passar a ser coberto. Num segundo momento, a gente vem falar de uma abertura de mercado para o consumidor de baixa tensão. E aí a gente começa a focar um pouco naquele cliente que hoje faz parte da GD. Mas mesmo assim, a gente precisa olhar isso com uma ótica diferente. Primeiro, para que isso aconteça, a gente precisa ter uma digitalização do setor elétrico, né? Todos os medidores eles precisam ser trocados por medidores digitais para que você tenha o Smart Metering, que é a medição instantânea, que é uma obrigação do Mercado Livre, né? Por aí você já criou uma barreira gigantesca, né? Nós temos mais de 70 milhões de unidades consumidoras e não é do dia para a noite que a gente faz essa migração. E quem pagaria por isso? Né? Exatamente. Quem vai pagar o custo? Exatamente. Depois disso, você ainda tem a adequação do sistema em si, né? Porque você tem que trocar o medidor, você tem que trocar o sistema de entrada e tudo mais. Você tem um custo de adequação, né? E depois disso, você ainda tem também as questões burocráticas. Não é simples você migrar para o Mercado Livre. Você tem que fazer uma conta na Bradesco Trianon, tem que fazer um cadastro na CCE ou se cadastrar no agente de comercialização que vai te cadastrar. Ou seja, está muito claro que o Mercado Livre do baixa tensão não é da casa da Dona Maria. O Mercado Livre de baixa tensão ele vai atender uma faixa do baixa tensão que está num limite do média tensão que talvez já esteja até no Mercado Livre, entendeu? Então, na verdade, claro que ele vai tirar uma fatia do mercado, mas é uma fatia que fique talvez na casa dos 10%, que é aquele consumidor que está num limiar de poder ir ou não, isso sem falar na questão de preço. Porque a partir do momento que o Mercado Livre encostar na geração distribuída, a gente vai começar a ter preço. Hoje, a geração distribuída compensa a transmissão e distribuição. O Mercado Livre não compensa tudo. Então, assim, além de a gente ter a questão de adequar e já separar que é para alguns, a gente vai ter que entender se financeiramente vai fazer sentido. Então, eu não vejo hoje que, de forma alguma, né, o Mercado Livre venha substituir a GD. Ele vai ser uma opção, tal qual como o GD, e que aí, né, a mão invisível do capitalismo vai dizer quem vai e quem fica, mas de fato os dois mercados vão continuar, isso eu não tenho a menor dúvida. Nós temos uma questão também cultural, a gente conversava hoje de manhã, cultural no Brasil, é uma mudança muito grande. Sim. Você ter uma empresa que queira migrar para o Mercado Livre, tudo bem, ela vai buscar um consultor, ela vai buscar alguém que faça essa tramitação para ela. Agora, a Dona Maria, que a gente chama em casa, por causa de um desconto. Hoje eles estão falando em 30%, né? As principais comercializadoras estão falando Sim. em 30%. Eu não sei se elas vão conseguir manter 30%. Que venha 20%, 25% de desconto. Exato. Uma fatura de R$500. Será que a Dona Maria vai, por um desconto tão pequeno, sair do conforto dela, de consumir a sua energia, seja na GD, que ela continua ali, ligada à concessionária, Sim. tudo certo. Será que ela vai sair, vai mudar a sua cultura e vai comprar a sua energia, ser responsável pelo seu contrato de energia?
E se de repente falhar, se não tiver energia, para quem ela vai ligar? Ela não tem o 0800 para ligar. Exatamente. Né? Então a gente também acha, eu concordo contigo, eu acho que primeiro gerou um certo receio no mercado, todo mundo teve medo, e agora o que vai ser? E agora avaliando e até olhando os países europeus, a gente conversou hoje de manhã na palestra com o Leandro Parisotto, a própria Europa, ela levou praticamente 10 anos depois da abertura do mercado livre dela, que é onde eles abriram o mercado, para pelo menos 30% da população aderir. Sim. E a gente acha que isso vai ser aqui no Brasil muito mais difícil. Sim. Né? E a gente precisa entender também que a forma como o nosso sistema hoje ele é organizado, ele não tem capacidade de atender todo esse mercado no curto prazo. Se você pensar hoje, por exemplo, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, quem são os consumidores hoje, média atenção, que estão aptos ao mercado livre? Você tem um horizonte aí de 70 mil, mais ou menos, de um total de 210 mil consumidores. Com essa abertura, você vai dobrar esse número, você vai para 140, 150 mil unidades consumidoras, né? Então você veja que é um mercado nichado, totalmente fechado e que tem um sistema operacional dedicado a isso. Agora, você imagina mudar isso e colocar mais de 70 milhões de unidades consumidoras dentro disso. Não cabe, não funciona, entendeu? Então, é exatamente o que você falou. Vai ter uma parcela que vai fazer a migração? Com certeza vai, como já está migrando agora. Mas não é um produto para casa da Dona Maria. Esse produto é GD. É GD por onde? Por onde que ele vai entrar? Pela Telecom. A GD é o quarto produto da Telecom, né? Hoje você tem internet, telefonia, TV a cabo e vai ter energia. Por quê? Porque você vai chegar de uma forma simples nessas residências e que vai atender esse cara com GD. Basicamente é isso que a gente vai ter, entendeu? Concordo 100% contigo. Roberto, a gente gostaria de conversar um pouquinho agora sobre a Cogecon. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da Cogecon, há quantos anos ela está no mercado, qual a fatia de mercado ela ocupa. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Legal. É legal falar da Cogecon aqui no Oeste, porque o Oeste foi a nossa segunda casa, digamos assim, né? A gente começou no Sul, né? A gente começou montando uma usina nossa, né? Então, e quando a gente começou lá em 2016, logo que teve a mudança da resolução que permitiu a figura da geração distribuída compartilhada, a nossa ideia não era ser uma cooperativa de geração distribuída. A nossa ideia era ser um gerador tal qual, né? Mas quando a gente foi ao mercado e entendeu que de fato não havia nenhuma operação parecida com essa no mercado, porque a gente entendeu que já tinha outras operações e tal, mas não tinha. Então a gente criou a Cogecon para atender uma necessidade nossa, uma necessidade própria nossa. E quando a gente começou a rodar, entendeu que o modelo de fato ele fazia sentido, né, do ponto de vista de que era um produto para o mercado, porque o mercado até então vivia do quê? De mercado livre, né, ou de alguns leilões de energia e tal, mas que tinha uma tarifa mais alta, que viabilizava outros projetos, a gente abriu esse produto para o mercado. E a gente entendeu que, para nós, fazia muito mais sentido como a Cogecon ser dono de quilowatt e não ser dono de usina. E o primeiro lugar que eu vim bater foi aonde? O Oeste de Santa Catarina. Então, assim, a nossa primeira usina, depois da nossa, eu lembro até hoje, CGH Ariranha, né, que está aqui no Oeste de Santa Catarina, e depois uma série de outras usinas vieram. Então aqui a gente se sente muito em casa, sabe? Porque já rodei muito esse Oeste aqui e a gente gosta muito daqui. E aqui foi o nosso começo, né? A gente começou muito forte com o CGH, é o nosso berço principal de geração ainda, né? E isso nos fomentou o crescimento da Cogecon, né? Primeiro no Paraná, depois em Santa Catarina. E hoje a gente está em 9 estados, né? A gente está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Então a gente está em 9 estados, são mais de 30 mil unidades consumidoras que recebem o crédito da Cogecon. A gente tem mais de 400 megawatts sobre nossa gestão hoje, né? E fomos, se talvez não a primeira, mas fomos os pioneiros nesse modelo de locação de usina de geração distribuída, né? Que é uma coisa que nos dá muito orgulho, porque a gente percebe que esse mercado, que a gente começou lá há 7 anos atrás, é o que sustenta muito esse evento, né? Porque se a gente vivesse de PLD hoje, ou se a gente vivesse de leilões de energia, dificilmente a gente estaria aqui, né? A gente estaria talvez desanimado, a gente estaria talvez não conseguindo virar os projetos financeiramente, né? E aí a gente vê hoje aqui um mercado pujante, um mercado animado, querendo crescer. Falando de preço, falando de futuro, é claro, faz parte do jogo você analisar risco, né? Quem não faz isso, mas crescendo,
indo para frente, animado, fazendo novos projetos e fomentando. Então a Cogecom faz parte dessa história e o Sul e o Oeste aqui faz parte da nossa história, né? Então é legal estar aqui e esse é um pouquinho da nossa história, né? E o que a gente oferece hoje para o mercado é solidez, né? Então assim, eu sempre falo para o gerador que quando você está fechando com a Cogecom ou está tomando essa decisão, é a decisão mais importante que você toma na usina. Porque se você faz todas as outras decisões acertadas, putz, eu fiz um belíssimo projeto, coloquei a melhor máquina que eu podia, caprichei na obra ao máximo, fiz tudo do bom e do melhor. Mas se a remuneração do teu projeto não acontece, se você não tem o dinheiro voltando para a tua conta, nada disso valeu a pena. Né? Então, o principal atributo que eu posso dizer que a Cogecom traz é a solidez. Né? Você ter a certeza de que aquele PPA que você fechou, aquele contrato de locação que você fechou com a gente, você pode ficar absolutamente tranquilo, que você vai receber na data, no dia combinado e principalmente o combinado é o que você vai receber. Não tem nenhum tipo de pegadinha no meio, etc. Tal. Curto, direto e objetivo. Né? O Warren Buffett já dizia, negócio bom tem que ser negócio simples. E é o que a gente procura fazer. Verdade. Né? Você falou um pouquinho agora sobre leilão. E é outro tema que nós temos muito... Está sendo discutido, a legislação está mudando, Sim. é sobre as PCHs irem para a GD. Sim. Né? Para quem tem projetos de CGHs, a gente não quer as PCHs, porque elas podem afetar o mercado. Sim. Mas como nós não temos previsão de leilão e nem previsão de aumentar o PLD por enquanto, talvez seria uma solução, ainda que momentânea, né? Porque eu imagino que esse PLD uma hora vai mexer, vai movimentar, ele não vai ficar Sim. sempre assim. Né? Sim. Mas como é que vocês enxergam, do ponto de vista da Cogecom, enxergam uma PCH em GD ou complica tudo, dificulta, não? Veja, Elisa, tudo é uma questão de momento, tá? 2017, quando a gente tratou da resolução 786, se eu não me engano, que limitava a entrada de usinas já existentes em GD. Lembra disso? A gente aumentou a potência das CGHs de 3 para 5 MB, que fez aquela correção que a ANEEL já tinha feito, e limitamos a entrada de usinas já existentes em GD. Naquela época, eu me lembro bem, porque eu participei das audiências e achei aquilo um absurdo, quase fiquei fora da GD por causa disso. Havia uns 600 mega, mais ou menos, de projetos aptos, basicamente formados por CGHs, porque solar não tinha muito naquela época, que até então poderiam ir para a GD, e isso, segundo os números de mercado, causaria um abismo concorrencial, seria uma coisa que traria um desequilíbrio muito grande para o mercado. Pois bem, hoje temos 20 GB de GD em operação. O que são os 600 megawatts que a gente falou naquela época, né? Quase nada de tudo isso. 3%, né? Então eu diria que a PCH ela se enquadra exatamente nessa mesma ótica. Apesar do número que uma PCH traz em comparação com uma CGH ou até que as outras fontes de GD, ele ser muito significativo, a fonte hídrica na GD é quase que insignificante. A gente não consegue passar de 0,5% de participação na matriz hidrelétrica de GD. Agora, se você botar as PCHs que demoram para sair do papel e não saem milhares por ano, você vai talvez dobrar esse número, triplicar, quadriplicar esse número, que ainda continua sendo totalmente incipiente. E olha o tamanho do mercado que você movimenta se você faz isso. Então, assim, se você colocar na conta de prós e contras, você chega à conclusão de que botar as PCHs dentro da GD tem um impacto desse tamanho e que para o setor em si tem um impacto desse tamanho. Então, eu acho que faz todo sentido, né? Entendeu? Faz todo sentido. Você precisa criar um mercado para que essa fonte continue tendo viabilidade. E a GD é o único caminho, eu concordo contigo. A gente está tendo leilão de descontratação, quiçá contratar. Entendeu? Por enquanto a gente não consegue enxergar, né? Não. A gente conversa, mas ninguém consegue enxergar. Não. Tudo, claro, que causado pela GD, né? A gente sabe que a GD veio e ela veio com uma carga muito grande, talvez um excedente de energia, pelo menos por enquanto, Sim. E causou esse problema para as PCHs que acabaram ficando descontratadas e sem possibilidade de leilão. Ontem o doutor Elvio foi claro, né? Ele esteve aqui ontem. Não tem. Bandeira nem se fala mais, entendeu? É isso aí. Não existe essa possibilidade. Talvez seja uma solução para as PCHs, pelo menos por enquanto. Porque
se você não colocar elas num cenário que volte a ter viabilidade, aos poucos elas vão morrendo. E, poxa, você vai matar uma fonte que é lastro para o país, assim, né? A gente hoje é mais de 50% hidráulico ainda. A gente ainda depende muito da geração hidráulica. E a nossa matriz energética é uma das mais limpas e mais baratas do mundo, né? Então a gente vai abrir mão de continuar com isso porque o preço não viabiliza, né? Acho que não faz sentido. Enquanto os outros países estão buscando a limpeza da sua matriz energética, o Brasil já sai na frente disso, sempre foi. Exatamente. Né? A sua essência é uma energia limpa. E se a gente fosse fazer uma comparação, assim, vamos pegar o cenário mais otimista de entrada de PCH na GD, 1 giga por ano. O Brasil tem 13 GB de projetos cadastrados. Eu estou sendo absolutamente otimista nisso, né? Você sabe disso. 1 GB entra por mês de solar. Não é nada. Não é nada, é verdade. Entendeu? Então, é o famoso assim, por que não? É verdade. Então seguimos com a GD. Né? Ela segue firme, ela segue forte. E a gente acha que realmente a abertura do Mercado Livre ele vai impactar um pouco. Sim. Mas não vai, em momento nenhum, prejudicar efetivamente a GD. Exato. O nosso mercado, o setor de energia, ele vive passando por alterações, né? Quem vive o setor de energia sabe que sempre estão acontecendo alterações, a gente sempre está mudando, sempre tem coisas acontecendo, ele nunca está estático, né? E essa mudança nada mais é do que uma questão natural, uma adequação natural do mercado, mas que de fato não exclui nenhum mercado do cenário que já existe hoje. Então, continua de pé com certeza. Com certeza. Obrigada, Roberto. Obrigado, agradeço Elisa. muito a tua presença. Nós entrevistamos agora o Roberto da empresa Cogecon, nosso patrocinador também. Muito obrigada. Obrigado, Elisa. Prazer enorme estar aqui com você.